Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Hermanos, de verdad que es una satisfacción tan grande, una alegría que conforta nuestros corazones cuando vamos a predicar y desde la escuela dominical Dios va confirmando la palabra. Y cuando viene la alabanza, Dios confirma otra vez. Esto nos alivia, nos conforta. Podéis abrir as vossas Bíblias junto comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Lucas, Dr. Lucas, capítulo 19, o versículo 9 e 10. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Que se diz assim: a palavra de Deus la leemos honrando el nome del Padre, del Hijo, del Espírito Santo. Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Tomamos um minuto mais de oração, irmãos. Aleluia. Padre bendito e poderoso, em nome de Jesus, estamos em tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus, Padre, te pedimos que envie tu Espírito nesse momento. Já podemos sentir a tua presença desde a manhã, Senhor. Então, te pedimos, toma conta da palavra, conduz esta palavra, abra os nossos pensamentos, nossos corações para receber a palavra tua, Senhor, que é viva e eficaz. Assim te pedimos em nome de Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Tomai vossos assentos, irmãos. De verdade que estou muito contente, muito feliz de estar aqui uma vez mais. Doy graças primeiramente a Deus e segundo a pastora que me concebeu, que me confiou o altar da igreja para transmitir esta palavra. De verdade que é uma grande oportunidade que Deus me ha dado neste dia de hoje para trazer a palavra aos vossos corações. Esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra que é infalível, esta palavra que foi escrita por homens, sim, por mais ou menos 40 autores que dizem os estudiosos da Bíblia, 40 autores diferentes, pero todos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Esta palavra que é poderosa, esta palavra que é nossa única regra de fé, esta palavra que não falha, que é infalível, esta palavra única, viva e eficaz diretamente do trono de Jeová, esta palavra que é poderosa, esta palavra que sana, esta palavra que libera, esta palavra que levanta o pecador, esta palavra que ressuscita mortos, esta palavra que ressuscita sonhos, esta palavra que restitui, que sana, solamente através desta palavra, esta palavra que a Bíblia diz que é mais cortante que espada de doble filo, capaz de separar a medula do hueso, capaz de separar el alma e espírito del cuerpo. Aleluia. E a Bíblia diz que céus e terra passará, pero tu palavra jamais passará. Aleluia. Porque a palavra tem todo o poder, porque a palavra é diretamente do trono de Jeová, a palavra é de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Culto de família, irmãos. E Deus me ha levado nesta palavra, porque Deus tem salvação para tu família hoje. A promessa de Deus para tu família de salvação é hoje, não é para amanhã, porque para amanhã é promessa de Faraó, é palavra de Faraó. Mañana, Moisés, deixarei tu povo ir ao deserto adorar tu Deus. Mañana deixarei, pero Deus não. Deus, Jesus, quando estava na cruz, ao lado do ladrão da cruz, o ladrão disse: Senhor,
Senhor, quando esteja em tu reino, acuérdate de mim. Ele gira al ladrão e disse: es hoy, hombre, é hoy mesmo estará el paraíso comigo. Então, a promessa de Deus de salvação é hoy. Hermanos, eu sei que todos temos promessa de Deus. Eu tenho promessa de Deus, vocês têm promessa de Deus, pero a maior, e para mim veio como única e mais importante promessa de Deus, é a promessa de salvação, é a promessa de vida eterna, é a promessa de morar em cielo, é a promessa de estar com Jesus, Deus Padre, todo Deus Pai, Deus Espírito Santo Todo-Poderoso, é a promessa de estar em la glória, alabando junto com os 24 ancianos e dando glória, glória ao Senhor do exército, aleluia, santo, 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 aleluia. Então, hermanos, esta palavra vai direto ao tu coração, porque esta palavra é diretamente para tu família nesse dia de hoje, aleluia, porque hoje ha venido salvação a esta casa, aleluia. Hermanos, este texto traz em sua epígrafe a história de um homem chamado Zaqueu. Jesus, quando vino a esta terra, quando iniciou aos 30 anos seu ministério, ele começou predicando umas palavras simples, umas mensagens simples, pero lleno de poder, lleno de verdade, como leu a irmã aqui na abertura do culto, que João 8:32 ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os hará livre. Então, se ele vino predicar a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra diretamente do cielo, e ele trazendo umas mensagens simples, pero llena de poder. E a sua caminhada, durante seu ministério, começou a rebanhar pessoas começou a acompanhá-lo, a mirá-lo de cerca, a estar detrás de eles, uns curiosos, outros que tinham a segurança que era o Messias, que era o Salvador da humanidade, era Hijo de Deus, pero por saber se era Salvador ou por estar curioso, começou a rebanhar multitudes. E neste capítulo 19, é a última vez que ele vai passar por Jericó, porque ele está indo a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa, onde vão a matá-lo, a crucificá-lo, pero ele irá ressuscitar ao terceiro dia. Então ele passa, e esta era a última oportunidade de alguns que conseguiu receber seu milagre, conseguiu receber a salvação, porque creyó em Jesus. E nesta mesma passagem, Mateus disse, evangelista Mateus disse, que ele estava saindo de Jericó. E Lucas disse que ele estava entrando em Jericó. Espera, presbítero, então há um desencontro aí, então a palavra não é totalmente inspirada. Calma que te explico. Mateus, como hebreu, como judío, ele se fijou mais na antiga cidade de Jericó, porque nesta época de Jesus existiam dois Jericós. A antiga que Josué conquistou conjuntamente com o povo hebreu quando saiu do Egito, que Deus derribou toda a muralha, e esta segunda, Lucas se fija mais na segunda, ¿por quê? Porque na atualidade era moderna e Lucas era grego, e essa cidade foi construída por Herodes. Então, é a beira do caminho. Qual é essa beira do caminho? De uma Jericó, de la Jericó vieja para Jericó nova. Então, Mateus disse, saindo de Jericó. E Lucas disse, entrando em Jericó. E neste trajeto, aproximadamente 1.500 metros, 1.600 metros, aproximadamente, ali tinha um cego. Temos a passagem de cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando escutou o alvoroço da multitud, imagino eu que perguntou a alguém, para alguém, que passa aqui, que está acontecendo? É Jesus que está passando. E Bartimeu sentia no coração, sabia a promessa de um Messias, a promessa de um libertador que vinia da casa de Davi. Então ele começou a gritar, Jesus, Hijo de Davi,
ten misericórdia de mim. Hermanos, quando alguém chama Jesus de Hijo de Davi, ele para tudo e atende na hora, porque está revelando para que vino, está revelando tu ministério, está revelando que reconhece tudo que foi predicado, a dimensão dele, que predicou todos os antigos profetas. Então Jesus para e pergunta a ele: que queres que te haga? Ora, hermanos, parece uma pergunta tonta, não? O homem era cego. E Jesus pergunta, e ele pede misericórdia. E Jesus pergunta: que queres que eu te haga? Mano, quizás ele podia ter outros desejos, quizás ele queria ser rico, quizás ele queria outra coisa, pero era nítido que ele queria ver. E ele disse: Senhor, que eu me recuerde a vista. Hermanos, Deus sabe o que tu necessita, Deus sabe o que tu queres, Deus sabe toda tua vida, Deus sabe a luta que está passando, a peleia que está passando, a tempestade que vindo sobre sua vida, sobre sua família, pero tu tens que falar, Ele quer escutar, e Deus está perguntando para ti, para mim, para ti neste dia de hoje: que queres que te haga? Aproveite esta oportunidade que Jesus está aqui neste momento, está presente, e habla com Ele, diz: Senhor, eu necessito isso, Senhor, eu necessito um milagre, Senhor, eu necessito uma porta aberta, Senhor, eu necessito que me sane, Senhor, eu necessito que sane meu filho que está em minha casa, aleluia, Senhor, eu necessito que vá a minha família e salva meu filho, minha madre, meu padre, salva os meus. Aproveite esta oportunidade e habla que Jesus conhece seu coração, pelo que Ele quer ouvir de sua boca. Eu quero isso, Senhor, eu necessito isso. Antes que pida, Ele já sabe o que tu vai pedir. Aleluia. E neste passagem, a Bíblia menciona Zaqueu. Diz aqui, versículo 5, versículo 2. Um varão chamado Zaqueu, que era chefe do publicano. Quando a Bíblia vai falar de Zaqueu, ele traz 3 referências. Primeiro, era chefe do publicano, então ele era publicano. Publicano é cobrador de impostos, ou seja, ele trabalhava para o governo romano. Segundo, característica que ele traz: Zaqueu era rico. E terceiro, aqui adelante, porque era pequeno. Procurava ver quem era Jesus, mas era pequeno. Hermanos, todos os seres humanos, todos nós outros, alguns não se destacam porque é normal, mas todos nós outros, quando vamos fazer referência a alguém, quando vamos mencionar a alguém, tem algo que se refere, e principalmente se essa pessoa é pequena ou se é grande. Golias se destacava pela sua grandeza, Zaqueu se destaca por sua pequenez. E aqui ele está dizendo que era publicano, ou seja, traidor de sua pátria, traicioneiro de sua pátria, porque era judío e prestava ser trabalho para os romanos. E depois traz que ele era pequeno, hermano. Nadie pode aproximar de Jesus usando tua influência. O homem Zaqueu era rico. Ele podia utilizar sua influência, tua riqueza para se acercar a Jesus. Pero não podia, porque era tido como traidor, traicioneiro de los suyos, de seus paisanos. Não era bem visto. Ele procurava ver quem era Jesus, porque ele tinha essa dificuldade. Ele procurava ver Jesus, porque era pequeno, na multitud. A primeira multiplicação de pão e peixe dijo que tinha aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagínate um pequenito tentando mirar quem era Jesus. Não podia. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia empieza: Zaqueu era publicano, jefe do publicano. Oh, está lá alto, está arriba. Jefe, chegou Jesus, é pequeno.
Zaqueu é rico, tem muito dinheiro. Chega Jesus, é pequeno. Irmão, não importa tu condição financeira, não importa tu patamar na empresa que tu trabalha, não importa se tu és empresário, autônomo, quizás que ganha muito dinheiro. Eu sou autônomo, mas não ganho muito, mano. Quizás tu ganha muito dinheiro. Tu és empresário, chega Jesus, é pequeno. Tu és jefe na empresa onde trabalha, lá todo mundo te respeita, chegou cerca de Jesus, é pequeno. Não há nada de grande, solamente Jesus de Nazaré é todo poderoso, é grande sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Não se pode usar influência para se acercar a Jesus. Por quê? Para se acercar a Jesus somente com o coração aquebrantado, contrito e arrependido. Somente assim para se acercar a Jesus. Então Zaqueu não podia usar tu dinheiro e tua influência para se acercar a Jesus. Que é isso? Correu adelante da multitud. Zaqueu então tinha essas dificuldades para ver Jesus. Primeiro, que não podia utilizar a influência. Segundo, porque era pequeno. Ele correu adelante e subiu um árvore. Por quê? Porque a terceira dificuldade que ele tinha para ver Jesus é porque ele não tinha foto de Jesus. Ele não tinha o WhatsApp de Jesus. Ele não tinha correio de Jesus. Ele não havia visto o programa de televisão de Jesus. Jesus, irmão, como diz Isaías 53, como foi lido aqui na escola dominical, Isaías disse que Jesus era igual, não havia hermosura, não havia beleza nele para que o desejáramos. Traduzindo, não havia nada nele que tu te chamasse a atenção, nem os olhos, nem o pelo, nem o físico, não. Se Jesus viesse aqui a hora, entrasse por essa porta a hora, com o corpo que ele barrou na terra, com o corpo que ele estava nesta época com os judeus, nadie sabia quem ele era. Ia sentar a seu lado e tu não o ia reconhecer. Por quê? Porque ele era igual. Não havia boniteza nele, não havia beleza nele. Ele era igual como todos os outros. Isaías disse que nele não havia hermosura, que ele carregou sobre si nossos dolores, nossas enfermidades. Por suas llagas nós outros fomos sanados. Sabe qual que era a diferença de Jesus? Que quando percebia que era Jesus, é quando ele falava. Quando ele falava, aí você sabia que era Jesus. Os guardas foram aprender a Jesus e foram todo forte, com força, animado, mandado por seus comandantes, com cadenas, com cordas, com esposas. E quando chegaram ali, um disse ao outro: vamos correr lá hora. Espera, deixa ele predicar. Tem muita gente aí, está tranquilo, não está haciendo nada. E Jesus começou a falar. Aí um começou: oh glória, o outro: oh aleluia. Vamos correr lá hora. Espera, deixa eu falar um pouquinho mais. Aleluia. Oh glória, e eles llenaram do poder de Deus e deixaram Jesus. Quando volveram a los jefes, dijo: ¿dónde está el hombre? Dos gigantes para correr um homem, um simples homem. ¿Dónde está ele? Senhor, não podemos. Como? Escucha, qual foi o erro? O que se equivocaram? A escutá-lo. Quando começamos a escutar, ele começou a predicar, e nós outros devemos a segurança que nadie habla como este homem habla. Por quê? Porque quando Jesus habla, irmãos, quando Jesus habla, o vento cessa e a tempestade se acalma, o mar se acalma. Aleluia. Quando ele habla, os demônios têm que bater em retirada. Aleluia. Quando ele habla, as portas que estão cerradas abrem, as que estão abertas se cerram. Aleluia. Quando este Jesus habla, o mortal se calha e se levanta ao som de sua poderosa voz. Aleluia. A terra treme quando Jesus habla, porque ele é Senhor dos senhores, é Senhor do exército, Criador do céu e da terra. Aleluia. E
Zaqueu, quando escutou que aquele movimento, aquela multidão entrando dentro de Jericó e ele cego foi sanado, plantou aún mais em seu coração o desejo de ver quem era Jesus. Que ele hizo? Correu adelante. Correu adelante. Ele só queria ver quem era Jesus, irmãos. Quem sabe nós outros venimos aqui hoje para ver quem é esse Jesus. Quizás alguns aqui, não temos nenhum visitantes aqui, todos aqui são cristianos, pero quizás em algum momento, em alguma fase mal da vida, não sei o que passou essa semana, quizás ele gigante que levantou contra tua casa, contra tua família, te pode ter deixado assim um pouco cabisbarro, um pouco triste, que não sei, glória a Deus que está saindo de sua boca hoje, não sei se é de desespero, se é de alegria, eu não sei. Quizás tu has venido assim, desanimado para ver, vou a ver que é esse Jesus. Irmãos, um desejo tão simples que brotou no coração de Zaqueu era ver que era Jesus. E eu te garantizo, como dijo ele no princípio, esta palavra que é viva e eficaz. Quer ver a Jesus? Leia a Bíblia. Quer estar com Jesus? Leia a Bíblia. Quer falar com Jesus? Leia a palavra. Quer ter convivência com Jesus? Entre na Bíblia. Quer estar com Jesus? Esteja com a Bíblia, com a palavra. Aleluia. Porque eu já sei, eu já he visto que Jesus é o Emmanuel, Deus forte, Deus vivo e poderoso. Eu já he visto, nós outros já vimos que Jesus é o Filho de Deus. Nós outros já vimos que Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é aquele que abre porta que nada pode encerrar, e quando cierra nada pode abrir. Jesus é aquele Cordeiro Pascual, o que vino, morreu, pero ressuscitou ao terceiro dia por meus pecados e por seus pecados. Nós já vimos que era Jesus, pero Zaqueu não. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Hermanos, que ele hizo? Correu adelante da multidão. Vou repetir, para que quede gravado em sua mente. Ele correu adelante da multidão. Hermanos, não deixa que as impossibilidades, as intempéries da vida, as consequências da semana, as consequências do trabalho, da família, te impida a estar com Jesus. Não deixa que nada te impida a receber que Deus tem para ti. Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida, pero para receber tem que estar com Jesus. Aleluia. Não deixa aquela multidão, não deixa aquele trabalho, não deixa aquele agobio te moleste, te quite a presença de Jesus, te quite a vontade de vir à casa de Deus. Hoje não he podido ir, pero viernes vou conseguir. Viernes não pude, hoje outra vez não pude ir, pelo domingo estarei ali seguro para alabar, para adorar o único que é digno de adoração, o único que é digno de ser exaltado, adorado, o único que tem o nome sobre todo nome, aleluia, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Zaqueu correu adelante e disse pela palavra que ele subiu a um árvore que se chama sicombro, ou na higueira brava. Ele não era pequeno, presbítero, perna pequena, braço pequeno, sim, pela higueira brava, é lleno de rama, não tinha dificuldade para subir. Quem plantou essa higueira aí, eu não sei. De quem era, não sei, porque não disse que estava na casa de alguém, estava na beira do caminho. Se estava na beira do caminho, era pública. Só não subia quem não quisera. O que quer dizer isso, presbítero? Porque ele conhecia a ruta. Ele conhecia a ruta que Jesus ia passar. Hermano, há 2 semanas que não vou à igreja. A pastora não me mandou um WhatsApp. O presbítero Bogni não me saludou. Há 1 mês que não vou à igreja. Evangelista Jackson nem me mandou um olá. Hermano, tu conhece a ruta.
Ah, hermano, que la pastora... Hermano, tu conhece a ruta. Tu sabe onde está Jesus, tu sabe onde vai estar Jesus, tu sabe o horário do culto, tu sabe o horário de adorar e alabar a Jesus. Não hace falta que ninguém vai te correr, não hace falta que ninguém vai te amar, que fica detrás de ti, hermano, e culto, hermano, hace muito que não te veio. Não, tu sabe a ruta, Jesus já te alcançou, Jesus já te traído em sua casa. Se tu está descarriado, se tu quedou alguns dias sem vir, pois tu conhece a ruta, tu sabe onde tem que encontrar, tu sabe onde que tem que ter comunhão, tu sabe onde tem que vir para adorar e glorificar ao Rei dos Reis, Senhor do Exército. Aleluia. Não hace falta que pastora vá atrás de ti. Não hace falta. Tu conhece a ruta, tu conhece a direção. E se não conhece, escreve um WhatsApp que rapidito alguém te manda a ubicação. Seguro. Então, irmãos, aqui eu conhecia a ruta que Jesus ia passar. E Jesus vai passando. E Zaqueu está aqui. Qual a maior dificuldade de Zaqueu para subir esse cômodo? El árbol? Não. Su pequenez? Não. A maior dificuldade era sua estatura financeira e sua posição no Império Romano. ¿Por qué? Imagina, hermanos, imagina um homem, jefe de los publicanos. É a única passagem que tem essa expressão. Imagina em las cenas comerciales, em las reuniones, ele se apresentar ali junto com os demás e os jefes perguntar: como vai Zaqueu? Fatal. O que passou? Um homem rico quedou louco. Um homem com a posição dele quedou louco porque está subindo, que hace subindo no árvore para ver esse louco chamado Jesus, esse pregador, esse predicador, um profeta mais, um predicador mais. Ele rompeu a barreira de sua estatura, não só de altura, mas sua posição, porque o desejo de ver quem era Jesus era mais grande em seu coração. Aleluia. Ele rompeu essa barreira e subiu para ver quem é Jesus. Aleluia. E Jesus chega ali e mira para arriba. E Jesus está vindo, ele está vendo. Quem será que é Jesus? Será que é aquele da ponta? Será que é ele do meio? Será que é aquele outro? Quem é este? Quem é? Não tenho uma foto dele, não sei quem é, porque ele era semelhante aos demais. Não sabia quem era Jesus. E Jesus chegou ali. Zaqueu, vai dar um infarto de Zaqueu. Zaqueu, ele me conhece. Antes que Zaqueu barra a prisa, mira. Zaqueu, dá-te prisa, versículo 5, parte B do versículo 5. Dá-te prisa, descende, porque hoje é necessário que posse eu em tu casa. Zaqueu, barra deprisa, vamos. Antes que Zaqueu dijera: Senhor, não puedo receber minha casa, eu sou pecador. Senhor, eu sou publicano, não puedo. Não hace bem. Jesus não deixa, Jesus rompe barreira e diz: não és tu que puedes, sou eu quem puedo. Não és tu que queres, sou eu quem quero. Não és tu que tens poder, sou eu que tenho todo o poder. Zaqueu, nota 10. Vou te dar um 10. Porque tu subiu para ver-me quem era mim, pero para me receber, há que bajar. Há que bajar. Para ver quem é Jesus, irmãos, podemos subir, mas para receber Jesus, há que bajar. Aleluia. Para predicar, ok, estude, lê a Bíblia, faz teologia, pero para receber unção há que bajar.
Para ser salvo, há que aceitar Jesus, venir à igreja, congregar, bem, pero para ter intimidade com Jesus, há que bajar a los pés de Jesus, aleluia. Para ter as promessas, há que estar em comunhão, pero para recebê-la, há que bajar, aleluia. Necessito um milagre, vem à igreja, para concretizá-lo, há que bajar, aleluia. Nada recebe se está assim em pé. Nadie. Por isso que eu estava dizendo da escola dominical e da alabança, o lugar mais alto que temos que estar aos pés de Jesus, aleluia. Quando cantou essa alabança, eu disse: vale, Senhor, a hora eu não creio que esta mensagem é para hoje. Irmãos, se queremos receber de Deus, não basta só vir à igreja, não basta só orar, não basta só alabar, não basta somente ler a Bíblia. Há que bajar, estar na presença de Deus, há que estar conectado com Deus a cada hora, a cada momento, aleluia. Aleluia. Então, quando ele descendeu, os chismosos começaram. Onde vai, tem os chismosos. Então, que disse que esse é o Salvador, é o perdoador de pecado, é o que expulsa demônio, é o que liberou a mulher prostituta, é o que ressuscitou Lázaro, e vai posar e vai cenar com a casa de pecador. Irmãos, onde vayamos tendrá los chismosos. Então, depois de tudo que tu has sido em tua vida, agora tu vai à igreja? Quer dizer, antes era prostituta, agora é la santita. Tu eras drogueiro, Ogni, agora tu eres el predicador, el santo. Hermano, me acordo del pasaje bíblico de Davi. Davi, quando se apresentou a Saúl, Saúl disse: tu menosprezou ele, tu que vá a pelear com Golias. Ele disse, quando ele sentiu o menosprezo de Saúl, ele disse: mi rei, deixa-me te contar uma história. Eu estava apacentando as ovelhas de meu padre. Sempre que vinha, ou seja, não vinha um, dois ou três, sempre que vinha, quer dizer, que vinha um urso, arrebatava uma oveja, eu ia delante dele, sacava a oveja e lo matava. Sempre que vinha, ou seja, não foi só um, irmão, foi vários, um leão, e arrebatava uma oveja, eu ia delante dele, lo corria pela barba e lo matava. O que quero dizer com isso, irmãos? Eu fui uma oveja que estava nas garras de um animal feroz, muito pior que um urso, muito pior que um leão. Eu era uma oveja que estava nas garras de Satanás, aprisionado na vida de pecado, aprisionado na vida de droga, de borracheira. Pero Jesus se apresentou em minha vida. Jesus se invitou a vir a minha casa. Jesus me disse: deixa-me entrar dentro de tua casa, meu filho, que eu vou te liberar. E eu abri as portas e ele me liberou das garras de Satanás, das garras do pecado, me trajo da escuridão para a luz. Aleluia. Eu era uma oveja desgarrada, agora estou aqui para adorar e exaltar o Senhor dos Senhores, o Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus que Jesus entra na casa de pecador, porque um dia ele entrou nesta casa aqui, um dia ele entrou nessa casa aí e sacou toda a basura e disse: agora quem vive aqui sou eu quem vivo aqui e não divido esta casa com nadie. Aleluia, é Jesus que vive aqui, é Jesus que mora aí. Aleluia.
Jesús entra en su casa. Aleluya. Hermanos, yo era la oveja negra de la familia. Hermanos, si mirar mis hermanos, uno se converteu agora, ele maior, quando me ido a Brasil. Justo o dia que eu prediquei na igreja, ele aceitou Jesus. Glória a Deus por sua vida. Tenho outro irmão que andou aos caminhos do Senhor, mas não foi bautizado. A um vive junto com sua esposa, a um não é casado. Sigo orando por ele. Tenho meus filhos que sigo orando por eles. Nenhum dos três são cristianos. Mi familia, sigo orando por ellos, pero al mirar de las personas, yo era lo único que no tenía, imposible, digamos así, era o que se veía imposible que de Jesús resgatar, y Jesús me resgatou primeiro, después de mí resgatou mi madre, y aquí estoy para honra y gloria del Señor, y no me canso de orar, no me canso de pedir, no me canso de interceder pelos míos, porque essa palavra também é para mim. Hoje a avenida salvação a esta casa. Aleluia. Aleluia. Alabado seja tu nome, Deus. E nesta cena, hermanos, Jesus, imagino eu, Jesus começou a predicar, começou a mandar mensagem, aquela mensagem simples, mas que ia em choque no coração, como um punhetaço no coração das pessoas e na mente das pessoas. E foi llenando a casa, foi llenando a casa. E quando Jesus escutou os murmuradores dizendo isso, porque Jesus mirava os olhos e leía os pensamentos das pessoas, Jesus se levantou e disse: hoje ha venido salvação a esta casa. ¿Por quê? Porque Zaqueu se levantou, mira. Então Zaqueu pôs em pé e disse: Senhor, é aqui, Senhor, a metade de meus bens. Espera, era publicano, ladrão. E um ladrão, quanto mais tem, mais quer. Espera, está dando a metade para os pobres. Imagina Zaqueu, imagina Bartimeu, que acabou de ser sanado da visão. Eu sou o primeiro, a primeira cita é minha, eu sou pobre. Eu quero. Imagina, quem era pobre saiu da rico. Então ele disse: eu dou metade de meus bens para os pobres. Mira, e se, hermano, imagínate isso. Como alguém vai dizer isso para Jesus? Jesus lê tu mente, Jesus vê o pensamento tuyo, Jesus vê o desejo do seu coração. E mira que Zaqueu disse: se em algo é defraudado algum, ou seja, ele não está dizendo que defraudou, ele diz se, ao momento que ele disse se Jesus soubera que ele havia defraudado, Zaqueu, tu defraudou sim, tu defraudou. Viu a coragem desse homem? A consciência que ele tinha que não havia defraudado a nadie. Imagina isso, um pecador, tido como ladrão, um publicano, porque cobrador de impostos é todo ladrão. Ele, se em algo é defraudado alguno, se lo devolve quadruplicado, porque a lei de Moisés, quando defraudava alguém, tu tinha que devolver 4 vezes mais. Vale? Então Jesus disse: hoje, Jesus pôs em pé e disse: hoje ha venido salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, ladrão não é ele, ladrão é vocês que dizem que ele não é filho de Abraão, porque todos são filhos de Abraão. Por quê? Nós outros somos filhos de Abraão. Por quê? Porque somos filhos da fé. Aleluia. Abraão é padre da fé. Tu tens fé? Tu tens fé? Tu está aqui pela fé? Então se tu és filho de Abraão, tu és herdeiro de la promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar o que se havia perdido. Tenho só 9 minutos. Não vai dar tempo de falar de tudo. Vou falar só de uma. Só um pouquinho aqui. Irmão, o que o homem perdeu?
Não vou nem mirar aqui, irmãos, para resumir o máximo. O que aquele homem perdeu para Jesus vir a resgatar, a venir a buscar? Porque o Filho do Homem vindo, ha venido a salvação a esta casa, porque quanto ele também Filho de Abraão, porque o Filho do Homem vindo buscar e a salvar o que se havia perdido. O que se perdeu, como se perdeu, onde se perdeu para Jesus venir a buscar e salvar. Primeiro, Jesus vindo buscar e a salvar os perdidos, os que estavam perdidos em pecado, porque Paulo disse que estávamos todos em Efésios, todos somos filhos da desobediência, que estavam todos perdidos em pecado, por la graça sois salvo, pela graça de Jesus fomos salvos. Alguns dizem, por que crucificaram a Jesus? Por que crucificaram o meu Salvador? Irmãos, dá glória a Deus porque crucificaram a Jesus. Dá glória a Deus porque Jesus deu sua vida. Porque se Jesus não desse sua vida na cruz, e quem merecia morrer eram nós outros. Por quê? Porque todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Quem matou Jesus não foram os soldados. Quem matou Jesus não foram nós outros. Quem matou Jesus não foi Pilatos. Não. Quem matou Jesus na cruz do Calvário foi Deus, porque o salário do pecado é a morte, e todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e ali ele disse, Senhor, por que me desamparaste? No momento, Deus tinha que desampará-lo para matá-lo, e ele morreu, e ao morrer, barrou ao inferno, correu a chave da morte da mão de Satanás, como diz meu amigo evangelista Jackson, o dia que morreu a morte, porque Jesus correu a chave de morte, onde está a tua vitória? Porque agora aqui não tem vitória, a vitória é minha, porque aquele que crê em mim, que morra viverá, aleluia, que morra viverá. Jesus veio trazer a vida eterna, Jesus veio restituir a vida eterna que perdimos em Adão, em Edém, quando Adão e Eva pecou, perdimos a vida eterna, e Jesus disse, eu vino, como Deus disse em Edém, que matou um cordeiro, que não tinha culpa nenhuma, e lhe hizo roupa de cordeiro para eles, para cobrir pecado. Assim Jesus nos lava com o sangue, para esconder nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Irmãos, vamos morrer? Vamos sim, mas se estamos com Jesus, vamos viver pela eternidade, aleluia. O que importa não é esta vida aqui, o que importa é a próxima vida, não importa como vivemos aqui, o que importa é como vamos para allá, não importa se passamos enfermidade, dificuldade, lute aqui, o importante é quando irmos para allá, estaremos adorando e louvando e falando, Hosana, Hosana ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, que é Jesus de Nazaré, Jesus que escreve seu nome no livro da vida, e está te prometendo que vai escrever o nome de tua família também em livro da vida. Não desista, irmãos, faça como eu, ore para os filhos, ore para os seus filhos, porque eu sigo orando, eu sigo crendo que Jesus vai alcançar os meus filhos, vai alcançar minha família, meu padre, minha madre, vai alcançar todos os meus. Porque digo meu padre e minha madre? Porque eles eram cristianos, e por consequências da vida se desgarrou, se desviou, e já tentaram volver, para não estão firmes, não volveu 100%. Então seguimos orando, porque pior é aquele que nunca é aprovado, que é aquele que provou e um dia se apartou. Aleluia. Ponga-se sobre os seus pés, irmão.